Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei. Mas, morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for doutro marido. Mas, morto o marido, livre está da lei. E assim não será adúltera se for doutro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro daquele que ressuscitou entre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Romanos capítulo 7, versículos de 1 a 4. Esse texto fala da relação entre a lei e a graça. Uma analogia, uma comparação do casamento entre um homem e uma mulher. Apesar de muitos pregadores usarem esse texto para explicar sobre as leis do casamento, do divórcio, a verdadeira intenção do apóstolo Paulo era explicar aos cristãos em Roma que a igreja não estava ligada à lei de Moisés. Neste texto, a mulher significa o povo de Israel e o marido a lei de Moisés. Enquanto a nação de Israel estava casada com a lei, ela estava legalmente obrigada a viver a lei do marido. Mas morrendo o marido, ou seja, morrendo a lei, a mulher estaria livre para contrair novas núpcias. Isto significa que Israel estava livre para viver um novo casamento, através da nova aliança feita pelo sangue do Filho de Deus, a saber, Jesus o Cristo. A mulher hoje, ela representa a igreja e ela não está mais ligada à lei, porque a lei ela nos trouxe condenação e Cristo nos trouxe a libertação. Sabemos que a lei só tem poder enquanto a pessoa estiver viva, mas morrendo a pessoa, ela está livre da lei, ou seja, da aplicação, da pena da lei. E falando sobre o divórcio, o texto deixa bem claro que não adianta a mulher separar do marido, porque mesmo separando, ela ainda continuará ligada espiritualmente à lei do marido. O certo é resolver o problema, consertar, se empenhar neste conserto através do amor e do perdão. Esse texto diz claramente aos casais no versículo 2: até que a morte os separe. Se estamos realmente ligados a Cristo, nós precisamos fazer a sua vontade e não aquilo que achamos que é o certo. Cristo instituiu a igreja livre da lei. Uma nova aliança foi estabelecida entre Deus e os homens, a fim de que pudéssemos viver uma vida útil no serviço de Deus. Vale ressaltar que a lei é totalmente divina, mas em nada ela pôde aperfeiçoar o homem. Através da lei, descobrimos o que é o pecado e fomos seduzidos a pecar desenfreadamente. Entretanto, ela cuidou de nós, até que Jesus, o mediador de uma nova e mais eficaz aliança, viesse. Por 1500 anos, toda vez que o homem pecava, ele tinha que oferecer a Deus um cordeiro pela expiação do seu pecado. Imagina você, toda vez que o homem pecava, tinha que levar um cordeirinho ao sacerdote e ter de atravessar a vila de onde morava e ver os seus vizinhos, cochichando uns com os outros, dizendo: olha, ele pecou de novo. Um ritual extremamente cansativo e mesmo com tanto sacrifício, o homem continuava pecando. Quando Cristo se ofereceu uma única vez como um cordeiro lá na cruz do Calvário, o seu sacrifício foi perfeito. Passamos a ter parte do corpo e do sangue de Cristo e por isso nós não servimos mais à lei, pois recebemos do seu Espírito. Ali definitivamente a nossa expiação foi feita. E ainda quando pecamos, nós temos um advogado junto ao Pai,
que intercede por nós. Não necessitamos mais oferecer o sangue de animais para a nossa purificação, porque todos aqueles que estão em Cristo Jesus já não há mais condenação e não há nada que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Concluo esta reflexão dizendo que a Igreja do Senhor não tem nada a temer diante das notícias que têm chegado. Mesmo que haja perseguições, guerras, epidemias, a Igreja do Senhor continuará livre. Nenhuma lei pode deter a pregação do Evangelho da graça de Deus na terra. E que Deus abençoe o seu povo escolhido em Cristo Jesus, nosso Senhor.